Questão 35 da prova de 2015-2 da OSS. Uma massa para fazer pão, composta de farinha de trigo, água, açúcar e fermento biológico, deve descansar por algum tempo até dobrar de volume antes de ir ao forno. O crescimento da massa ocorre devido a um produto do metabolismo fermentativo das leveduras presentes no fermento biológico. O fermento biológico, aí, nesse caso, tem a presença dessas leveduras, que são fungos unicelulares, que participam do processo de produção dessa massa de pão, que seria através de uma fermentação alcoólica. A fermentação, aí nesse caso, é um processo em que a gente tem como substrato inicial a glicose, que vai ser quebrada gerando o piruvato. O piruvato, aí nesse caso, a glicose, aí nesse caso, quando quebrada, além do piruvato gerado, a gente tem aí nesse caso a formação de um NAD reduzido e de ATP. 2 moléculas de ATP vai ser o saldo energético que o processo fermentativo vai apresentar. Esse piruvato, ele vai sofrer descarboxilação, então ele vai ser descarboxilado e a gente vai formar uma molécula de acetaldeído, né? Então você tem uma molécula de glicose, que é uma molécula de 6 carbonos, sendo quebrada formando 2 moléculas de piruvato, ou seja, 3 carbonos cada molécula, e aí a gente tem a descarboxilação. Essa etapa, né, garante a formação do acetaldeído, que é uma molécula de 2 carbonos. A gente vai observar que o acetaldeído ele funciona nessa história como aceptor final de elétrons, porque ele vai, aí, nesse caso, ser responsável pela reoxidação do NAD e, ao final do processo, a gente tem, então, a formação do etanol. Como nesse processo a gente vai observar, a gente tem a liberação de gás carbônico durante essa etapa. O gás carbônico que está sendo produzido é o que faz com que essa massa do pão cresça. Então, quando se faz a massa do pão, você percebe que dentro do enunciado, inclusive, ele coloca pra gente que leva açúcar. Mas você não sente o gosto do açúcar depois. Por quê? Esse açúcar está sendo consumido por essas leveduras durante seu processo fermentativo. E aí, conforme esse açúcar, né, que essa glicose que está sendo consumida, vai sendo degradada, mais CO2 vai sendo liberado e essa massa está crescendo. A massa precisa crescer, normalmente, né, isso se faz em temperatura ambiente. E tem um porquê, né? Se você colocar essa massa logo depois de pronta dentro do forno, a alta temperatura mataria os micro-organismos fermentadores e essa massa não conseguiria aumentar o seu tamanho. Então, por isso que a massa descansa, né? Aí, nesse caso, o descansar seria o tempo suficiente para que as leveduras agissem nesse meio, garantindo a produção de CO2 e, aí, nesse caso, consequentemente, o crescimento da massa. O produto formado nesse processo é um gás cuja fórmula química aí nesse caso, gás CO2, letra D seria a resposta correta.